Vamos lá então começar, porque nós temos Fluminense e Boca Juniors se enfrentando na história. O primeiro confronto aconteceu recentemente, em 2008. O Fluminense venceu, foram 6 jogos, 2 vitórias do Fluminense, 2 vitórias do Boca Juniors e 2 empates também. 8 gols marcados pelo Fluminense, 8 gols marcados pelo Boca Juniors, ou seja, equilíbrio mais do que completo neste duelo aqui. Sensacional, né? Esses números aqui. 2 vitórias para cada lado, 2 empates, 8 gols para um lado, 8 para o outro. E olha só, semifinal de 2008, né? Boca esteve no caminho da equipe do Fluminense lá em 2008, deu Fluminense. Empate na Bomboneira por 2-2, depois o Fluminense venceu jogando em casa, jogando no Maracanã, por 3-1. Aí nós tivemos fase de grupos em 2012, esses dois times se encontraram no mesmo grupo ali. Boca perdeu na Bomboneira por 2-1 para o Fluminense e depois o Fluminense perdeu para o Boca jogando no Rio de Janeiro, 2-0 para a equipe do Boca Juniors. Quartas de final de 2012, e aí deu Boca. Boca Juniors venceu o Fluminense por 1-0 jogando na Argentina e depois um empate em 1-1 no Rio de Janeiro e o Fluminense foi eliminado. A história traz muitos números, a gente vai focar primeiro nessa questão da história, porque essa é a segunda final de Libertadores do Fluminense, né? Todo mundo se lembra, vice-campeão contra a LDU em 2008, derrota por 4-2 jogando lá na casa da LDU e depois ganha por 1 no Maracanã e perde nos pênaltis, né? Foi 3-1 nos pênaltis para a equipe da LDU. Já o Boca Juniors, Faraó, tem simplesmente 12 finais de Copa Libertadores. Essa é a 12ª, 6 títulos, 5 vice-campeonatos. A primeira final lá em 63 perdeu para o Santos, né? Derrotas por 3-2 e depois por 2-1. Em 77 foi campeão contra o Cruzeiro. Em 78 foi campeão contra o Deportivo Cali. Em 79 foi vice contra o Olímpia. Aí tem um hiato grande da equipe do Boca sem conseguir chegar em final de Libertadores. Chega em 2000 contra a equipe do Palmeiras e ganha nos pênaltis aquela decisão no Morumbi. 2001 foi campeão contra o Cruz Azul e em 2003, aliás, campeão contra o Santos. 2004 perde para o Once Caldas, uma das maiores zebras da história do futebol mundial, né? Perdeu para o Once Caldas. Em 2007 é campeão contra o Grêmio, 2012 perde para o Corinthians e em 2018 a última decisão perde para o River Plate, o grande clássico da história ali, né? O River e Boca disputando uma final de Libertadores e perde essa decisão jogando lá no Santiago Bernabéu. Aquela confusão toda, a final de 2018 é uma coisa para guardar na história. Então nós temos esses dois fatores aqui, né? O Fluminense jogando sua segunda final e o Boca Juniors disputando a sua 12ª. Você acha que experiência em decisão conta? Porque quem jogou foi a camisa, né? Os jogadores do Boca não têm tradição em final de Libertadores. E você tem lá o Marcelo, que tem tradição em final de Champions League e a roda, né? Eu acho que é por aí, viu? Acho que é mais os jogadores, né? Cavani nunca ganhou nada lá na Europa de Copas, digamos assim, né? Ganhou alguns títulos franceses e tudo mais, mas Champions nunca se deu tão bem. E o Marcelo, ao contrário, né? Pegou muita Champions, tem até tatuagem. Eu acredito que não vai mudar muita história, não, esse negócio de final. Até porque a maior experiência que o Boca tem ultimamente é perder final, né? Você trouxe aí, 2012 perdeu para o Corinthians, 2018 perdeu para o River, a última vez que foi campeão foi 2007, né? Então, assim, faz um tempo que esse Boca não tem experiência em ganhar a final. Até chega na final, mas está com experiência em perder. Agora, aquele negócio que você falou dos pênaltis, eu me atentei aqui, que você trazendo os dados, foram 4 decisões por pênaltis, né, do Boca Juniors, só perdeu uma. Então, ousadia mais ainda ali, o seu palpite de achar que o Fluminense ganha nos pênaltis. Mas assim que a gente gosta. Aqui no futebol, no jogo certo, a gente gosta de ousadia mesmo. Eu curti isso aí, velho. Porque tem que ser, sabe? O Boca Juniors, a gente vai lembrar que é o primeiro time a chegar na final da Libertadores sem vencer nenhum jogo do mata-mata. Ele empatou tudo e foi ganhando nos pênaltis. Me lembra aquela Suíça que foi eliminada sem ter perdido. Sem tomar gol, né? Porque foi só empatando os jogos e acaba sendo eliminado. Opa, agora tem uma cortadinha aqui. Agora não sei, desculpa aí. De leve, se o som tá bom, tá bom. Se o som tá bom, é o horário também, né? Aqui mudou o horário.
e agora aqui é 6 da tarde. Então é aquela saidinha ali, tráfego fica, principalmente redes de antena de celular, tudo mais, fica bastante complicado. Peço desculpas, mas se vocês estão ouvindo, tá bom, tá? Porque eu quero passar aqui campanha na Libertadores. Quero trazer o que os dois times fizeram na Libertadores para chegar nessa grande decisão, né? O Boca Juniors, que foi colocado no grupo F, um grupo que tinha ali o Deportivo da Colômbia, o Colo-Colo do Chile e também o Monagas da Venezuela. 13 pontos conquistados, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu para o Deportivo Pereira fora de casa, por 1-0. Foi um resultado bem surpreendente ali. 9 gols marcados, 2 gols sofridos. Vocês estão me ouvindo, pelo menos, né? Porque a imagem deu umas picotadas para mim, eu estou preocupado com isso aqui. Se está ouvindo, pode tudo seguir, bem. Betinho, pode seguir. Tá bom, qualquer coisa você fala para mim, eu vou seguir. Nas oitavas de final, encarou o Nacional do Uruguai e aí começa essa trajetória, né? Fora de casa, 2-2 em casa, 4-2 nos pênaltis. Contra o Racing, joga o primeiro jogo na Bombonera, empata em 0-0 e empata em 0-0 fora, 4-1 nos pênaltis, avança para a semifinal. Nas semifinais, encara o Palmeiras, 0-0 jogando na Bombonera, 1-1 jogando no Allianz Parque e aí 4-2 nos pênaltis. Então, nada de vitórias no mata-mata o Boca Juniors. Já o Fluminense foi o primeiro colocado no grupo D, o grupo que tinha o River Plate, o grande rival do Boca Juniors lá da Argentina, o Sporting Cristal do Peru e também o Strongest da Bolívia. 10 pontos conquistados, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas para o River e para o The Strongest lá na altitude. 10 gols marcados, 6 gols sofridos. Nas oitavas de final, passou pelo Argentino Júnior, né? Enfrentou lá na Argentina 1-1, depois no Maracanã 2-0, um jogo emocionante. Quartas de final contra o Olímpia, 2-0 em casa e 1-1, aliás, 3-1 fora, vitória por 3-1, foi aquela quarta de final maluca, que podia ser contra o Flamengo acaba perdendo para o Olímpia e o Fluminense dá o troco, que o torcedor do Flamengo não gostaria. O Internacional na semifinal, 2-2 em casa, lembrar a situação daquele jogo, expulsão, jogo com a menos e incrível, a semifinal contra o Inter foi espetacular. E fora, que também uma virada incrível, né? O torcedor do Inter está até hoje. Encontrei um amigo torcedor do Inter esses dias e ele estava até hoje, cara, não consigo acreditar. Sábado era pra gente estar disputando a final da Libertadores. Mas é isso, ó, Fluminense e Palmeiras tiveram o melhor ataque da competição, com 22 gols marcados, uma média de 1,8 gol por jogo. Já o Boca Juniors teve o 9º melhor ataque, com 12 gols, média de 1 gol por partida. O Boca tem a melhor defesa da competição, 5 gols sofridos apenas, né, uma média de 0,4 gols por sofrido, tendo 8 jogos sem sofrer nenhum gol. Isso é para se considerar, né? Mas faz sentido nesse mata-mata que teve o Boca Juniors. Já o Fluminense sofreu 11 gols, né? 0,9 por partida, terminando com a 20ª defesa entre todos os times finalizadores, né? A gente lembra que entra, contra-pé e tudo mais. O Fluminense teve média de 13 finalizações por partida, é o 13º time em média de finalização, enquanto o Boca teve 11,7 finalizações, é o 25º apenas. No alvo, o Fluminense teve uma média de 5,1 chutes por jogo enquadrado, né, o 8º, e o Boca Juniors ficou com 4,4 por partida. O Boca foi o time que mais vezes acertou a trave na Copa Libertadores, 7 chutes dos jogadores do Boca acertaram os postes, enquanto o Fluminense veio logo atrás, acertou 6 vezes, a média de 4,4 escanteios para o Flu, 4,3 escanteios para o Boca Juniors por partida. Média de 60,4% de posse de bola para o time do Fluminense. O terceiro time, me surpreendeu até, o terceiro, porque o Diniz gosta de ter a bola, né? Mas jogando contra o River, jogando contra o Strongest na Bolívia, era normal que perdesse um pouquinho a posse de bola, então foi só o terceiro time com mais posse de bola. 54,3% de posse de bola para a equipe do Boca, o 8º nesse quesito. Times poucos faltosos, né? A gente está esperando uma final de Libertadores quente nos bastidores, mas talvez não seja tão quente assim dentro de campo, pelo menos. 11,7 faltas por jogo. O Fluminense é o 23º time em média de faltas, 10 faltas e meia para o time do Boca Juniors, o 28º, poucos faltosos. 34 cartões amarelos para a equipe do Boca, uma média de 2,83 cartões por jogo,
30 para o Fluminense, 2,5 os times que foram os mais amarelados da Copa Libertadores. Vermelhos foram 4 para o Boca, é o segundo time com mais jogadores expulsos, né, com cartão vermelho, e 2 para o Fluminense, que está empatado ali em sexto lugar. Olhando pela campanha, te muda um pouquinho a perspectiva de quem vai levar melhor, Fluminense ou Boca? Cara, eu não, sigo achando que vai ser o Fluminense, mais pelo ataque meio inoperante do Boca Juniors, né? Fez 3 gols em todo esse mata-mata, em 6 jogos. É verdade que não toma muito gol, mas é o time do Diniz, jogando no Maracanã, estádio que conhece, com a torcida ao seu lado. A gente sabe que tem muito argentino no Rio de Janeiro, inclusive deu algumas brigas aí, desde ontem tá rolando, né? Encontro de torcidas. Então deve ter bastante torcida do Boca Juniors, mas a gente sabe que a maior parte vai ser do Fluminense. O Fluminense joga em casa. Esses números do Boca Juniors não botaram medo em ninguém, sinceramente, que realmente, tirando a defesa, são números que são bem normais, né? A defesa realmente é excelente. Obviamente foi o que trouxe o Boca Juniors até isso, até comparou com a Suíça, que é uma coisa que também tem em comum, né? A Suíça naquela Copa do Mundo também tinha uma defesa muito boa, mas a defesa só te leva até certo ponto, né? Vamos ver agora nessa final. Eu achei interessante também que eles não fazem muita falta, mas tomam muito amarelo, né? O que diz que eles fazem aquelas faltas para parar o jogo, aquelas faltas táticas, né? Provavelmente também faltas um pouco mais fortes quando fazem. Eu acho que essa média aí de faltas vai subir, viu? Apesar de parecer que não são os times que não fazem muita falta, eu acho que na final de Libertadores vai pegar mais aí o bicho, não tem como. E eu acho que vai ser uma partida bem disputada. A gente vai ver também outros dados aí que eu quero ver, de final entre Brasil e Argentina, que você separou. Mas antes de passar aqui no chat, o Jorge Praz, ou Jorge seria, ele falou aqui do River, torcendo pelo Fluminense amanhã. Já o Cláudio Fernando mandou um boa tarde, Cláudio. Falando que o goleiro ganha amanhã do Boca, tá vendo? O Boca Juniors é mais ou menos isso aí, né? É o goleiro que vai salvar. Já o Eduardo falou que pelo futebol bonito, o Fluminense precisa ser campeão da Libertadores no Maracanã, mas ele acha que seria mais justo a final da Libertadores Fluminense e Palmeiras. Será? Não sei se seria o mais justo Fluminense e Palmeiras, não, até porque, como o próprio Latini trouxe aí, o torcedor do Inter está engasgado ainda com essas finais, com essas semifinais que rolaram, né? Que estava na mão do Inter e o Inter não levou. Eu acho que o justo é quem passou. É mata-mata, futebol é assim, acontece. Acho que vai ser uma final bem legal. E o Rodrigo Viana falando aqui Fluminense, que acho que o Fluminense vai ganhar. Respondam a enquete quem vai ganhar na final da Libertadores. Fluminense, Boca Juniors, Fluminense nos pênaltis ou Boca Juniors nos pênaltis. Cara, eu não quero mudar não meu palpite, viu, Belatini? Vou te falar, isso aí dessa defesa do Boca aí, quero ver com o Diniz, com seis atacantes para cima deles, se vai sustentar, viu? Então, a gente tem que ver. Eu tô achando que, bom, eu acho que vai ser uma final com gols, porque por mais que o Boca seja um time que faz poucos gols, o Fluminense é um time que tende a ir mais para cima, né? Que busca mais o ataque, que vai ter a posse e vai criar jogadas. No que ele cria, ele também permite que o adversário faça. Né? Se bobear com esse Boca, ele vai lá e machuca. Então, tem que. Eu acho que Fluminense fazendo vai abrir, vai virar um festival de gols. A tendência, para mim, é essa. Vamos colocar na tela aqui os históricos de finais entre Brasil e Argentina, porque já tivemos 15 finais entre Brasil e Argentina na Libertadores, 6 títulos brasileiros e 9 argentinos. Né? Em 63 foi o primeiro, o Santos vencendo a equipe do Boca. Em 68, o Estudiantes venceu a equipe do Palmeiras. Em 74, o Independiente venceu o São Paulo. Em 76, o Cruzeiro venceu o River Plate. Em 77, o Boca Juniors venceu o Cruzeiro. Em 84, o Independiente venceu o Grêmio. 82, o São Paulo, 92, aliás, né? O 92, o São Paulo venceu o Newell's Old Boys. Em 94, o Vélez Sarsfield venceu a equipe do São Paulo. São Paulo que tentava o tricampeonato consecutivo. Aí nós temos a segunda página aqui. O Boca Juniors venceu o Palmeiras em 2000, venceu o Santos em 2003, em 2007 venceu o Grêmio, em 2009 o Estudiantes calou o Mineirão lá vencendo o Cruzeiro, em 2012 o Corinthians venceu o Boca, 2017 o Grêmio venceu o Lanús e em 2019 o Flamengo venceu o River Plate. Cara, legal, hein? Legal. Aquela final, inclusive, esse 2019 Flamengo e River, uma final muito maluca também, né? Eu lembro de assistir aquele jogo. Foi uma maluquice tamanha, os 2 gols do Gabigol no finalzinho do jogo. Engraçado que a gente vê que no começo era bem alternado, né? Não fazia 3 seguidas um país em cima do outro, mas ali nos anos 2000 abriu ali a Argentina, mas agora
Brasil, obviamente, com seu poderio econômico agora se mostrando mais claro, né? Antigamente acho que era mais pau a pau. Óbvio que o Boca Juniors tem um poderio econômico bem forte, tá? Sei que a galera fala muito de times brasileiros que estão sobrando, mas Boca e River conseguem bater de frente, talvez não com os principais do Brasil, como Palmeiras e Flamengo, que estão com um poderio muito grande financeiro, mas com o Fluminense acho que é bem pau a pau, né, Belatini? Você concorda comigo? Eu acho que poderio financeiro de Boca Juniors e Fluminense, capacidade de trazer dinheiro, de investimento no futebol, eu acho que é bem parecido, né? Não Sim, tem essa desculpinha não, né? sim. Não, claro, a Argentina vive um momento financeiro que é diferente do que tem no Brasil, então é mais fácil para os times brasileiros irem buscar por conta da moeda mais forte. Mas o Boca Juniors, assim como o River Plate, tem patrocinadores muito fortes, né? E baseando-se as economias do clube, basicamente esquece a história do peso, né? Conta com Uhum. dólar. E os patrocinadores são fortes, são grandes, são times que têm projeção mundial. Você encontra muito facilmente, eu encontro muito mais fácil aqui uma camisa do Boca Juniors em lojas, né, e do River Plate do que encontro nos times brasileiros. Infelizmente, a realidade é essa, né? Mesmo aqui em Portugal, mas em Espanha, França, já viajei em alguns lugares, você vai nas lojas dessas fornecedoras, né, e você encontra a camisa do Boca, do River Plate, e não encontra de times brasileiros que usam os mesmos materiais esportivos. Né? Eu não. Recentemente na França, eu encontrei uma camisa do Boca na loja e não encontrei do Flamengo. É estranho. Então tem poder, eles conseguem contratar. Né? Mas, porque o Brasil também, vamos ser sinceros, né, Faraó? Ele judia do dinheiro. Dinheiro não aceita desaforo e os clubes brasileiros eram para ter um poderio econômico. A força, o Flamengo faz bilhão, o Flamengo era para estar tá brigando lá em. Eu não vou nem falar do Corinthians aqui, né? O que o Corinthians não faz com a sua marca, mas poderiam usar melhor esses times com toda certeza. Só que é aquela coisa, né, viu, Farol? Camisa, para mim, não ganha jogo. Nunca foi o fator primordial para dizer que alguém vai ser campeão ou não. Fluminense, o Boca Juniors tem história, tem tradição, o Fluminense nunca conquistou. Para conquistar várias, você tem que conquistar a primeira. E essa, para mim, vai ser a primeira Libertadores do Flu. É isso, é isso. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu também concordo com essa parte aí mesmo. A gente não vê muitas camisas de times brasileiros internacionalmente, né, nas lojas internacionais. Não vê essa exposição que tem mesmo a marca Boca e River. Até se a gente lembrar que aquela final de Libertadores foi disputada na Espanha, eu não imagino uma Libertadores disputada entre brasileiros que eles teriam essa ideia de levar para fora, mesmo se tivesse tido a bagunça que foi. Porque foi uma bagunça tremenda mesmo, por isso que eles tiveram que mudar. Mas mesmo se tivesse, eu não vejo a ideia da Conmebol de levar para fora, porque sabe que não tem essa marca toda, como tem Boca e River. Então, tá aí, assim embaixo. Claudio Fernando falando que Corinthians nada, a Nike ajuda a sua organização de clube, né? Para poder exigir da Também. Nike, ou da fornecedora, qualquer fornecedora esportiva que seja, que não fosse a Nike, que fosse qualquer outra, acho que é uma coisa que eu concordo com o Belatini, é mais de organizacional dentro do próprio clube, né? De realmente profissionalizar, né? A gente vê que o Flamengo se profissionalizou, mas eu concordo com você, o Flamengo também devia estar melhor. Mas é isso, a gente vai evoluindo, passinhos de tartarugas, mas a gente vai evoluindo. Espero que sim, né? Que a gente torce nosso otimismo aqui para o futebol brasileiro ficar cada vez melhor. E para fechar, é isso. Eu acho que vai dar Fluminense. Você ainda acha que vai dar uns pênaltis? Você mantém a sua ousadia. Eu vou ser ousado aqui, mas eu não nasci para ser ousado, né? É aquela coisa. Pênalti, 120 minutos. Vou colocar mais, tá? Vai ser 2-2, 1-1 no tempo normal, 1-1 na prorrogação e nos pênaltis Olha, vai dar Fluminense. Nossa tô senhora, imagina o aceitando, tô coração do aceitando. torcedor do Fluminense. Não, Imagina. lascou. O torcedor tricolor tá maluco com a gente, mas eu tô aceitando. Para mim é ser irado que tô assistindo de fora. Legalzíssimo.